Hello, hello, galera. Good morning, bom dia aí para vocês. Welcome this class. Bem-vindos aí a mais uma aula de inglês, tá certo? Nossa 12ª aula, tá bom? Hoje nós estamos aí na 12ª aula, ok? E hoje, 7º ano, welcome, bem-vindo aí. Nós vamos trabalhar a questão desses pronomes aqui, certo? E esses verbos aqui no passado. Como perguntar, né? Geralmente vem no começo da pergunta, de uma pergunta, essas palavrinhas aqui, né? When, que é quando, a gente viu na aula passada, né? Algumas traduções. E hoje nós estamos incrementando, né? Aumentando esse vocabulário para a gente conseguir responder o nosso TD, número 12, ok? Lembrando que essa semana é a semana de atividade, certo? Vamos fazer uma atividade aí, vou estar explicando como resolver. E esse when e while aqui, a gente trabalha ele baseado no tempo, né? No tempo verbal past continuous, que é o passado contínuo, certo? Quando a gente usa duas orações ali, duas frases, né? Para dizer que uma estava acontecendo enquanto ou quando a outra estava acontecendo, certo? Então, esse when, while é usado aí nessas frases aí, para dizer quando falar uma coisa, né? Estava acontecendo uma coisa no passado, enquanto outra, ou quando outra estava acontecendo, ou aconteceu, certo? O era aqui quer dizer onde, né? Aí servir para a gente aprender, responder a atividade lá também, vai cair no entender, certo? Por exemplo, where are you from? Está perguntando de onde você é, né? De onde você é. Was e were, aqui é o passado do verbo to be, tá certo? A gente já viu bastante esse conteúdo passado do verbo to be, que está no afirmativo, né? Ele é usado também na interrogativa dessa forma, né? Sabendo que na interrogativa ele começa, né? Ele vem antes. Vou te mostrar exemplos também. E o what é o mais conhecido também, né? What's your name? Ele quer dizer o que, né? Qual, no caso, perguntando o nome, qual o seu nome? E o que, né? Em outros contextos. É o que e qual. Nós temos aí a página 50 e 51, nós vamos trabalhar, desde 50 e 51. E a atividade aqui, deixa eu só sair um pouquinho aqui. Atividade aqui, ó, certo? Na página 55, né? 55. E as questões apenas 4 e 5, tá certo? Apenas as questões 4 e 5. Nós vamos aí estar enviando aí no Google Class, tá certo? Então, nós vamos aí para as páginas que a gente falou, para a gente ver o que é essa ruma de W, né? Esse monte de W que tem aí, certo? Muito W, né? Aí. Vamos lá. Aqui logo de cara nós vemos, gente, deixa eu só colocar aqui pro outro lado. Eu estou aqui na página 50, certo? Vou ficar aqui, do lado desse carinha aqui que está dormindo, bem no meio aqui, certo? Aqui nós vemos esse carinha aqui dormindo, mas é o Grammar Session, é o que nós vamos trabalhar hoje, certo? Na página 50, ok? Relembrando também o past continuous, certo? A gente trabalhou aquelas estruturas, né? Afirmativa, negativa e interrogativa. Só que com, né? With, com, when e why, certo? Usamos o passado contínuo para nos referir a algo que estava acontecendo em torno de um momento específico no passado. A gente já ouviu falar disso, né? Ou seja, uma ação que ainda não acabou no passado, certo? Estava acontecendo. Um exemplo aqui é what quer dizer o que, né? Was Paul doing at 4 o'clock yesterday afternoon? Pergunta gigantesca. Mas ela está começando com what. Was sempre é o verbo to be, né? Quando fala de past contínuo, tem que ter o verbo to be no passado aqui, né? Was. Estava, né? Certo? Eu estava, ok? Muito bem. Ele é o era ou estava, ok? Muito bem. Então, nós vamos ver aqui, gente, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ok. Deixa eu só ver aqui.
Pronto, eu vou falar disso aqui. Pronto, gente. Voltando aqui o raciocínio. Os pés contínuos, né? Mas vamos ver aqui com essas palavras que tem um W aqui que eu marquei, né? Ó, vocês percebam que ele estava, certo? Tirando uma soneca, taking a nap. Então, aqui ela pode ser o era ou o estava, porque o verbo to be é o verbo ser ou estar, né? Sabemos que esse verbo to be ele é o ser ou estar. Então, ele era, o verbo ser, ou ele estava, ok? Então, aqui, você lembra, né, o significado dessas duas palavras, né? When, que é quando, a gente já viu isso aqui, só reforçando. E o while é enquanto, falei, né? Serve para reforçar. Aí, que a gente acabou de citar, né? Que ele é usado no presente contínuo, certo? Se referindo a algo que estava acontecendo em torno de um momento específico, né? E o while também é o enquanto. Aqui o what, ele significa o que, né? Como eu já falei para vocês introduzir no começo. Pode ser também qual. O exemplo que eu falei, né? What's your name? What's your name, aqui ele está o sentido de qual o seu nome. E aqui, ó, o que, esse outro sentido aqui do what, é esse sentido aqui, ó, nessa frase aqui que ele está dizendo, ó, fazendo, ó, what, aí o que Paul estava fazendo, né, ó, ontem às 4 horas da tarde. A tradução dessa frasezinha aqui, ok? Então vejam essas duas diferenças. O what, ele pode ter dois sentidos, né, o que e o qual. Muito importante aí para você saber responder o TD de você, né? Vou criar uma pergunta trabalhando esse conteúdo aí, ok? Ainda aqui, gente, nós estamos aqui, ó, trabalhando o was. O was agora ele é verbo, né? Verbo do passado aí de is e are, que são o verbo to be, né? He is, certo? Tirando o I am, aí nós temos, ó, I am. Agora nós temos aqui, ó, he is, né? E o are aqui, ó, ele é usado no plural, certo? He is, aí o passado vai ser he was, né? Que ele era ou estava, certo? Vocês podem ver aqui, ó, ele estava. Então, percebam aqui que eles podem ter esses dois sentidos também, não? Porque é o verbo ser e o verbo estar, no passado, era e o verbo também pode ser estava, ok? Lembrando aí, ó, nós estamos falando do sujeito e aqui é o verbo, né? O verbo no passado, was. Passado de quem? Do is e do are. Do is, no caso, né? O passado do are vai ser ele aqui, ó. Plural. They are, né? Aí o passado seria they were, né? Eles eram ou estavam. Tá certo? Essa aqui é a tradução desse verbo aqui no passado. Ok? Were, ele é o passado do verbo to be. Certo? Verbo are, aqui, ó. Que está no presente, they are, they were, estavam. Ok? Next, para a próxima. Aqui, gente, ó, atenção. Você lembra o significado, né, do you remember? Já falei, tá? Até isso aqui já para vocês. Do you remember? Você lembra? Então, nós temos não só duas, mas 6 palavras aqui, certo? Que estarão no nosso TD. Essas 6 palavras aí, muito importante para a gente realizar perguntas, ok? E a gente encontra elas também, né? No meio das frases aí do past continuous, né? Estava fazendo uma coisa, I was doing anything. When, quando, the car arrived, o carro chegou. Ou então, enquanto my mother was cooking dinner, estava cozinhando jantar. Então, essas duas palavrinhas aqui podem ser usadas na pergunta, certo? Mas geralmente elas são usadas para aí no passado contínuo, né? Para incrementar a frase aí e dizer que uma coisa estava acontecendo, quando ou enquanto outra também estava acontecendo, ou aconteceu, certo? Então, aqui nós já é de praxe, nós saber que when é quando, while é enquanto, where, aqui where é onde. Vejamos o exemplo aqui, ó.
Um exemplo aqui que eu vou usar 3 palavras dessas aqui, ó. Were, lembra a diferença? Were, they, when, you colored. Que frase é essa, tio Leandro? Que frase é essa, professor? O significado dela é quando, quer dizer, onde, né? Ó, where, onde. Aqui é o verbo to be no passado do plural, né? Ó. Como a pergunta ela vem antes do sujeito, ó. Aqui ele, ó. They were, estavam, né? Eram ou estavam, aqui no caso estavam. E aqui já perguntando, onde were they? Eles estavam. Continuando a pergunta, when, quando, né? Ó. When, quando. You called, você chamou. Então, a tradução é a seguinte, onde eles estavam, né? Eles estavam. Aqui vocês podem ver, ó, they were, eles estavam. Quando você chamou, quando eles estavam, né? Onde, até eu estou me complicando, né? Mas vai dar certo. Porque eu coloquei essas 3 palavrinhas aqui, mas é onde, were they, eles estavam, when, quando, you called, você chamou. Certo? Então percebam aí o significado dessas 3 palavras nessa mesma frase, né? When, where, que é onde, e ela serviu corretamente para formar aí a pergunta, né? Ok? Eu usei o were por quê? Não porque eu não usei o was, ó, porque o was é o passado do is, certo? E o were é o passado do are, que é do plural, certo? Ele é do singular. Aqui, como o sujeito aqui é do plural, ó, eles, então eu vou ter que usar o plural, né? O verbo to be no passado plural, certo? Were, certo? Eles estavam. Entenderam? Essa diferença aqui do singular e do plural é essa. O was eu uso por singular, né? E o were eu uso para os sujeitos aí do plural. Ok? E aqui, só recapitulando, nós temos o que eu até falei esse exemplo para vocês, né? O what? O que, né? E aí dei aquele exemplo que ele estava fazendo, né? Past contínuo, né? E aqui o qual, né? Que é o sentido que a gente usa bastante aqui no what's your name, qual é o seu nome? What's your name, qual é o seu nome? Ok? Então, esses 2 sentidos, bem lembrado, certo? Agora, vocês lembrarem esses 2 sentidos aí dessa frase. Ok? Nós falamos aqui do was e do were também, certo? Muito bem. Certo? Were, plural, no passado. Ok? Vamos lá. Muito bem. Aqui, gente, ó, só para vocês verem aí. Do you remember? Você lembra que não é normal, né? Não é habitual, né? Usar alguns verbos no past continuous. Você lembra que a gente falou isso aí em aulas passadas? Que alguns verbos ele não usa aí o gerúndio, né? A gente até falou na aula passada os verbos que usam gerúndio, que é o past continuo aí, e os que não usam gerúndio aí no past continuo, certo? Eles até usam, mas não é normal, certo? Vou te dar um exemplo aqui, ó. O verbo needed, que vai estar bem aqui assim pra gente com... Vou dar esse exemplo, depois vou te dar o exemplo do livro. I was needing work. Ou seja, eu estava, certo? O verbo to be no passado, estava needing, precisando trabalhar. Essa frase não, praticamente no inglês não existe, né? Esse gerúndio aqui, né? Certo? I was needing work. Eu estava precisando trabalhar. Quando a gente vai falar isso, né, soa meio que errado. Agora a frase correta seria I needed work. Eu precisava trabalhar. Entendeu? É por isso que ele não vai para o past contínuo. Alguns verbos, por causa disso. Porque não sou legal, certo? E o passado já em si ele já resolve, né? O passado aqui normal do verbo. Needed, I needed, precisava trabalhar. Já resolve. Não precisa dizer que ele estava precisando trabalhar. Ok? Então essa é a forma correta relacionada a esse verbo aqui, o need. Essa forma aqui, ó, I was working. Aí sim, certo? Aí sim, working, ele recebe sim o ing, né, o gerúndio, e configura aqui o past continuous, né, ó.
sujeito, o verbo to be no passado e o verbo com ing, no verbo principal. Working, estava trabalhando. Esse aqui é uma forma do gerúndio, past contínuo, correta. Ok? Deixa eu mostrar esse exemplo aqui para vocês. Que eu ampliei, ó. É esse exemplo aqui, certo? Tá aí no livro de vocês na página 51. Opa. Olha, ele está dizendo assim, ó, I went to the doctor because I needed a prescription for my medicine. Ou seja, ele está dizendo que eu fui ao médico porque precisava de uma receita para o meu remédio. Entendeu? Então isso resolveu aqui, né, porque não precisa, esse verbo não precisa, né, normalmente ele não é usado com gerúndio. Ok? Você vê aqui, ó, como já vimos, há verbos que não são usados na forma contínua. Okay? Logo, não levam o ing. Sendo assim, nós não poderão ser usados no past contínuo. Certo? Na aula passada, a gente viu a lista de alguns verbos que não usam o ing no past contínuo. Certo? Não quer dizer que eles não tenham. Mas, nesse tempo verbal, eles não usam, porque não é necessário. Certo? Apenas no passado aqui, como a gente mostrou essa frase, ele já, certo? Já dá para entender, dá certo. Ó. Usar o needed, como eu usei aqui também, nesse exemplo. Certo? Forma correta, needed. Ele já dá para entender que não precisa usar o gerúndio nesses verbos aí, e esses verbos não têm forma contínua aí no passado. Ok? Então, como montar aí as frases aí, ó, no past contínuo, certo? Vamos falar aí da estrutura. Falando aí da estrutura, tá certo? Ó, para quem já sabe formar frases no past contínuo, fica muito fácil formar frases. Estou falando aqui no presente contínuo, né? No presente. Fica muito fácil passar para o past contínuo, né? Só você saber os passados dos verbos. Em ambos os tempos verbais, temos o uso de dois verbos. O verbo to be, certo? Lembra que sempre no past contínuo tem que ter o verbo to be no passado. E o verbo principal acrescido de ing. Okay? A única diferença é que no presente contínuo usamos o verbo to be na sua forma presente. E no past contínuo usamos o verbo to be na sua forma passada. Então a diferença de um presente contínuo para o passado contínuo é o verbo to be. Então a gente tem que olhar para o verbo to be. Ou seja, sempre o verbo to be vai ter que estar lá, né? O verbo to be na forma presente e no past contínuo só vai mudar o verbo to be na forma passada. Essa é a diferença desses dois tempos verbais aí, né? O presente contínuo e o past contínuo. O presente contínuo, já está dizendo contínuo, o verbo principal tem que ter um ing. E o past contínuo já está dizendo, o verbo principal vai ter que ter um ing. Só que o verbo que vai caracterizar o passado vai ser o verbo to be, que vai estar lá no passado. Ok? Espero que vocês tenham entendido aí essa diferença. Perceba que o verbo to be, was, sempre aparece no passado contínuo, antes de um verbo no gerúndio. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Certo? Foi isso. Ele sempre vai aparecer tanto no presente quanto no past contínuo. Muito bem, vamos aqui correr um pouquinho. Ok. Aqui, gente, está a nossa atividade, certo? Deixa eu ver aqui a atividade. Use do when e do why para fazer perguntas. Percebam aqui, ó, certo? Ó, aquilo que a gente aprendeu hoje, né? Were, certo? Were, aqui que é o passado do verbo to be só no plural. Porque esse you aqui, ó, é o sujeito lá do plural, não é o sujeito lá, a segunda pessoa, não. Aqui é a segunda pessoa do plural. Were aqui, ó, tá certo? Porque classmates é plural. Então, tá perguntando. Was, classmates. E aqui, gente, você vai fazer o quê, ó? Você vai tentar aí responder essas perguntas, certo? A resposta é pessoal. Certo? Está dizendo que were you studying geography an hour ago? É umas perguntas pouco sem sentido porque está pedindo hora exata, então vai que você não estava estudando geografia. Né?
Então, respondam aí apenas que vocês conseguirem responder aí, entender, certo? Baseado no que a gente viu. Aqui, ó, a gente viu esse exemplo. Where are you reading when the teacher arrived? Onde você estava lendo, né? Vocês estavam lendo, né? Aqui no caso é vocês, porque o verbo to be está no passado. Quando, né, ó, when the teacher arrived, o professor chegou, certo? Aí você vai, pode dizer até um lugar, na biblioteca, uma coisa assim. Você vai respondendo de acordo com o seu entendimento aí. Seu espaço aí, em casa também. Where was a classmate? Ó, vendo aqui, ó, ele ficou... o singular, então aqui o verbo to be é do singular. Talking, o verbo ing. Enquanto, while the teacher was speaking last class. Enquanto o professor, né, estava falando na última aula. Ok? Was it rain when you got up this morning? Está perguntando se estava chovendo. Estava chovendo quando você se levantou nessa manhã? Então, pode ser yes, no, né? Was the teacher explaining math 5 minutes ago? Certo? Ó. O professor estava explicando matemática 5 minutos atrás, certo? Então aí é uma pergunta mais para a sala, né? Mas vocês vejam aí que vocês podem responder. E aqui, gente, ó, é para responder com o why. Isso aqui, ó, para a atividade que a gente acabou de falar, né? Da atividade da questão 4 aqui, né? Ó, Lembre, o verbo sempre vem antes em uma pergunta. Então, aqui todas são perguntas, então o verbo vem antes do quê? Do sujeito. Ó, os classmates são o sujeito. Aqui é o sujeito. Certo? Então, o verbo to be aqui vai vir antes do sujeito. Ó. Sempre como se fosse uma pergunta mesmo. Ele começa sendo uma pergunta, ele vai para o começo, antes do sujeito. A gente já falou bastante sobre isso. No caso aqui, o verbo to be, né? Nesse caso que a gente estava falando. E aqui, gente, as 5, galera, vocês vão aqui completar usando when or while, né? O quando ou enquanto. Vejam aí que dá para você responder. Essas são só as duas palavras que vocês vão colocar. Ou when ou o enquanto. Certo? He was asleep, estava dormindo. Quando ou enquanto I was working, eu estava trabalhando. Então, vocês vejam aí. Aqui eu deixei um para vocês verem. Ó. My mother was preparing lunch. Estava preparando o almoço, né, minha mãe. Enquanto the children were studying. As crianças estavam estudando. Viram aí? Ele usou aqui para dizer uma coisa estava acontecendo enquanto outra coisa também estava acontecendo. Certo? E o quando, certo? Aqui, o enquanto você vai perceber que tanto de um lado quanto do outro vai ter um ing. O quando pode ser que esteja um verbo somente no passado, certo? Quando você for colocar o quando, ok? Então, a página que você vai enviar vai ser essa página aqui, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Só revisando um pouco aqui, questão que vai cair aí no TD, né? Essa questão aqui do when, while, as traduções, certo? Passado do verbo to be, que é o onde, que você não tem aí exemplificado no livro, o onde, o qual com 2 sentidos, certo? Essas 6 palavras aí estarão aí no TD de vocês, tá certo? Okay. E a questão, lembrando da estrutura, né, do verbo to be, certo? Que sempre tem que ter, questão do verbo to be, certo? Que é isso, tem que ter verbo to be, sempre aparece no passado contínuo. Então, se não tiver o verbo to be ali, o was, a word, né, se tiver o ing e não tiver o verbo to be, então não está no past contínuo, ok? Não é só o ing que configura. Então, espero que vocês tenham aprendido, certo? Até a próxima aula. Beijos para vocês, certo? Consigam responder aí. Espero que tenham tirado várias dúvidas de aulas passadas aí.
reforçando esse conteúdo. Até a próxima aula. Bye, bye.